lá. Eu chamo-me Joaquim Gomes Raposo, sou beirão, da Beira Baixa, natural da aldeia de São Miguel de Ancha, concelho de Idanha Nova. Em menino tive sempre o sonho de ser alguma coisa, e essa alguma coisa seria estar num colégio, aprender algumas coisas, e surgiu a oportunidade de estudar nas oficinas de São José, em Lisboa. Aí eu frequentei o curso industrial e durante a frequência do curso acontece que havia salesianos por ali, muitos naquela altura, e entre esses muitos salesianos havia os salesianos chamados coadjutores. Hoje têm outro nome aqui em Portugal, mas lá onde eu estou, em Maputo, tem o mesmo nome de coadjutores, irmãos. Bom, nas oficinas de São José havia alguns coadjutores que eu gostava muito e eles gostavam muito de mim também. E eu comecei a pensar, e se eu fosse como este? Como o senhor tal, como o senhor tal? Bom, aí surgiu tudo, aí começou tudo. Talvez algum deles disse alguma palavra ao diretor, o diretor veio ter comigo, começou a falar, também reuni outros jovens do meu tempo, alguns estão na congregação, e fazíamos alguma reuniãozinha à noite quando os outros iam para a cama, etc. E foi aí que tudo começou. Terminei o curso industrial, convidaram-me, o diretor convidou-me se gostava de ser salesiano. Eu disse que sim. Fiz o noviciado, que é aquele ano de preparação que nós fazemos para entrar na congregação, em Manique, e depois do noviciado fiz os meus votos, pobreza, castidade e obediência, e fui enviado para o distrito de Bragança, para uma escola correcional. Era uma escola que nós demos o nome de Escola Profissional de Santo António, mas era uma escola correcional, isto é, de jovenzinhos, adolescentes e mais jovens, que vinham do Ministério da Justiça, da Direção de Tutelares de Menores, porque tinham cometido alguns pequenos ou grandes delitos. Aí estive em Izeda, Bragança, aí estive 6 anos. Quando terminei 6 anos de trabalho em Izeda, tinha os meus 25 anos, o superior da altura perguntou-me se eu gostaria de ir para as missões. Eu disse que sim, não hesitei, disse que sim. Eu já senti alguma coisinha cá dentro que me dizia para um dia ir fazer bem em outros sítios diferentes. E aceitei, então mandaram-me para Moçambique. Na altura, Moçambique era uma colónia portuguesa. Estar em Moçambique, no aspecto das leis e dos programas do ensino, etc., era o mesmo que estar em Portugal. Bom, fui para uma vila chamada Namacha. Devo dizer que ia a tremer, é evidente. Uma pessoa quando vai assim para um sítio que nunca conheceu e que tem ideias na cabeça de animais selvagens, de não sei o quê, eu sentia, enfim, tinha que sentir alguma coisa e sentia receio, o que é que eu vou encontrar lá, como é que vai ser. Mas fui e cheguei a Namacha. Fui recebido pelos salesianos que lá estavam, trataram-me muito bem, ajudaram-me. Logo nessa semana comecei a ver o ambiente, o trabalho que ia fazer, porque disseram-me que ia dar aulas à 4ª classe e admissão. Eu não era professor de primárias, mas ia para as missões e ia para tudo. Então, logo aí começaram os meus trabalhos. Comecei a conhecer a turma da 4ª classe, comecei a dar aulas da 4ª classe e admissão. A par disso, como tinha formação técnica, também me encarregaram de dar aulas de tecnologia de serralheiros, porque lá frequentava-se esse curso. Então, essas duas coisas, eu estive 10 anos a fazer esse trabalho de professor primário e também de professor de disciplinas técnicas. E além disso, numa casa salesiana tem que haver música, tem que haver teatro, tem que haver desporto. Eu era o treinador de hóquei em patins da nossa equipa do colégio e éramos os melhores de toda aquela zona, todos os clubes da mesma idade, naquela idade de iniciados, juniores que iam jogar connosco, todos eram derrotados, porque éramos bons, tínhamos bons meninos que treinavam e que jogavam bem o hóquei. Além disso, fazíamos teatros, na altura não havia o que há hoje, televisão, etc. Fazíamos teatros, dramas de 3 atos, dramas heróicos baseados na nossa história de Portugal,
E aí também eu entrei muitas vezes e em muitos teatros como ator. Atualmente eu estou em Maputo, mas já trabalhei em muitos outros lugares de Moçambique, na parte técnica. E porquê? Porque os salesianos foram em força para Moçambique e apostaram também em força na formação profissional. Porquê? Porque os jovens moçambicanos, ainda hoje, necessitam de formação profissional para se defenderem na vida. Não é só estudar. Quem estuda não tem emprego, mas quem tem uma formação profissional, uma arte, esse consegue ter emprego. Então, os salesianos investiram em força com a ajuda internacional, com projetos. Então, construíram-se centros de formação profissional, temos 2, que são de cursos rápidos, em que os alunos, em 4, 5, 6 meses o máximo, adquirem formação técnica e aprendem um ofício, com o seu certificado reconhecido pelo Ministério do Trabalho. Serralharia mecânica, soldadura, carpintaria, marcenaria, eletricidade industrial, eletricidade de instalador de edifícios, para as meninas e senhoras corte e costura, que faz muita falta, informática, energias renováveis, já temos também num centro de formação, painéis fotovoltaicos, tudo para que os jovens, ao sair, depois de 5, 6 meses, possam ter um emprego digno e não andarem na marginalidade, que é o mal da juventude em Moçambique, porque em Moçambique a juventude é maioritária. Crianças, adolescentes e jovens. É a grande maioria da população. Depois temos 3 escolas profissionais de curso industrial. Uma no sul, numa vila chamada Moamba, escola industrial. Inclusivamente o Ministério da Educação paga a quase todos os professores. Temos outra escola profissional a meio do país, em Inhambane, numa vila chamada Inharime. E temos outra mais no norte, na província de Tete, que é também uma escola industrial. São estas 3 escolas e os 2 centros de formação que constituem, digamos, que a força dos salesianos em Moçambique. Temos, além disso, desde há 10 anos para cá, um Instituto Superior de Formação de Professores, chamado Instituto Superior Dom Bosco. A sua vocação é formar professores de todo o país em algumas áreas que são carenciadas no país. É um instituto, uma instituição de nível superior. Saem licenciados desse instituto e é frequentado por muitos jovens presenciais e tem também o ensino à distância para professores do país que vivem no centro e norte e que de quando em quando descem à capital para prestar provas presenciais. Os salesianos em Moçambique não estamos só ligados à escola industrial e às artes e à parte técnica, não. O principal objetivo nosso lá e o principal trabalho é o trabalho pastoral. Um missionário tem que ser apóstolo, tem que ser profeta no meio daquela gente. Então nós, missionários, o que é que fazemos? Em primeiro lugar, dizer que há algumas dificuldades devido à proliferação de seitas, religiões. Em Moçambique, concretamente, a religião muçulmana é maioritária em relação com a católica, mas depois há muitas outras seitas, são muitas. E há também aqueles que praticam o chamado animismo, que é talvez uma grande maioria da população. Mesmo sendo cristãos, batizados, a parte da cultura dos antepassados, dos mortos, dos espíritos, está enraizada neles. E não é fácil. Isso é um obstáculo para o nosso trabalho de missionação. De qualquer modo, nas nossas paróquias, nas nossas igrejas, ministramos catequese a milhares de crianças, adolescentes e jovens. Só na Missão de São José, em Maputo, Missão de São José de Lhanguene, nós temos na catequese 1.600 jovens, adolescentes, crianças. São mais de 1.600 jovens em diversos grupos. Imaginem um sábado, da parte da tarde,
como não é o movimento, a vida naquela missão. E todos nós, salesianos e catequistas, damos catequese. Essa é uma das coisas importantes do missionário em Moçambique. Os padres, no caso dos padres, esses exercem a sua função como padres, ministrando os sacramentos, os batismos, os crismas, vem o Senhor Bispo, etc. Mas a missionação é feita por muitos leigos, muitos rapazes e raparigas que gostam e desejam dar catequese. Fazem isso com muito gosto. É necessário muita formação para que eles consigam fazer bem, mas fazem com muito gosto. Nas missões em Moçambique não se batizam bebés, como aqui. Em Moçambique contam-se pelos dedos os que são batizados bebés. E muitas vezes são batizados bebés porque em conjunto com eles são batizados os pais. Os batismos são feitos mais tarde. A criança, para ser batizada, já deve ter 12, 13 anos e mais. Há os catecúmenos que são batizados e já são até maiores, 17, 18, 20 anos. Mas a criança começa pelos 7 anos, a catequese, e antes dos 12 não pode ser batizada. Passa por um período de catequese muito rigoroso. No meu trabalho missionário, nestes últimos 30 anos, tem sido sempre ligado à formação profissional, com cursos de curta duração. O que é que acontece? Quando chegam os jovens para fazer o curso, a grande maioria deles não sabe rezar, não pratica nenhuma religião, então quando chegam, vêm totalmente às escuras. E nós, no centro de formação, temos obrigatoriamente, antes do início dos trabalhos, uns momentos de concentração em que chamamos bom dia. E nesse bom dia são poucos minutos, 5 minutos, 10 minutos, mas é o suficiente para falarmos dos valores humanos e dos valores cristãos e também da parte da religião, saber rezar. Inicialmente, os jovens olham uns para os outros, não sabem o que fazer quando nós fazemos o sinal da cruz, quando rezamos, mas há sempre um grupinho que já vem com essa formação e ajuda. Além disso, temos as aulas de formação humana que fazem parte integrante do currículo. Todos os semestres, porque os cursos são semestrais, pedimos aos jovens que escrevam a sua avaliação. 99% posso dizer, quando se faz a pergunta o que é que mais gostaste durante o teu curso, além da aprendizagem prática e teórica. A grande esmagadora maioria responde: o que eu mais gostei foi do bom dia e foi da formação humana. Eu não sabia o que era Dom Bosco, eu não conhecia Dom Bosco, eu não sabia o que era cantar, eu não sabia o que era rezar, eu não sabia o que era o Pai Nosso, a Ave Maria, e agora saio do curso a saber tudo isso e ajuda-me muito na minha vida. Isso eu posso dizer-vos que é a realidade. Sempre, todos os cursos, invariavelmente, o que eu mais gostei foi dos bons dias e da formação humana. Agora dirijo-me especialmente aos jovens daqui, Portugal. Isto de ser missionário não é só para padres e irmãos. Isto de ser missionário é para qualquer um batizado. Podeis ser missionários de muitas maneiras. Uma delas, sem sair daqui de casa, sem sair da vossa rua, do vosso grupo. Testemunhar Jesus Cristo no meio dos vossos colegas. Isso já é ser missionário. Testemunhar com a vossa maneira de ser. Não é andar por aí a pregar, não. A vossa maneira de vos comportardes, a vossa maneira de como conversais, de que coisas conversais, etc. Os vossos objetivos, os vossos sonhos. Aí podeis ser ótimos missionários no meio dos vossos colegas. Agora, se tendes dentro de vós alguma chama que diz podes ir fazer mais alguma coisa longe, ok. Há o voluntariado que está a funcionar e todos os anos recebemos lá jovens que vão passar um mês connosco, ajudam
nos trabalhos, na formação dos alunos, em muitos aspectos da sua competência, e passam ali 1 mês, 2 meses connosco, em vez de irem gozar férias para não sei onde, ali estão connosco, fazem comunidade connosco, comem connosco, não têm salário, nem querem salário e estão no meio dos jovens connosco. Essa é outra maneira de ser missionário. Então, se algum de vós me está a ouvir e a ver, a sentir que além de ser missionário no meio dos seus colegas, ser boa pessoa, ainda desejaria mais qualquer coisa, porque eu tenho ouvido isso de muita gente nestes meses de férias que aqui passei, ouvi muita gente a dizer, eu gostava de ir lá, acho que devia dar um pouco da minha vida, até 1 ano, interromper a faculdade e ir até lá. Já vários jovens me disseram isso. Então, se algum de vocês sente esse bichinho lá dentro a mexer, não abafe, mas deixe-o sair, fale com quem deve falar e com coragem, porque lá não vamos para o meio de selvagens daquilo que vocês pensam. Não. Lá os jovens são muito bons e são muito civilizados. Portanto, não tenham medo, aqueles que quiserem e puderem, de ir até lá e dar um pouco da vossa vida. Não é nada dar 1 mês, dar 2, dar 1 ano. Não é nada na vida de um jovem. E pode ser muito para a vida dos que estão lá, que são vossos colegas, são pessoas como vós, mas que não têm o que vocês têm. Não têm a cultura, não têm conhecimentos que vocês têm. Então, coragem. Se alguém estiver disposto, fale. Padre João está sempre à disposição para vos atender naquilo que vocês precisarem. Vou falar agora um bocadinho da situação social das pessoas, jovens e não jovens, em Moçambique. Em primeiro lugar, em Moçambique há pobreza extrema. Damos aos jovens alimentação, dormida e formação. Há muita pobreza em Moçambique. Por outro lado, há aqueles que têm tudo, são os extremos. Há aqueles que são extremamente ricos e há aqueles que são extremamente pobres. E posso dizer, diariamente chegam à missão pessoas a pedir e vêm pedir comida, muitos deles. Outros vêm pedir dinheiro para medicamentos, para a farmácia ou para ir ao hospital, porque não têm dinheiro para ir ao hospital ou para ir à farmácia comprar medicamentos. E jovens que não conseguem estudar porque não têm dinheiro. E os pais também não lhe dão, porque também ou não o têm ou não têm grande interesse. Eu tenho pelo menos um caso em que o jovem me disse, o meu pai, eu pedi-lhe para vir estudar aqui para a escola, para os missionários, para a missão. Ele disse, vai filho, mas arranja o dinheiro para pagar, não me venhas pedir dinheiro. Os jovens têm muita dificuldade em estudar. A maior parte deles conseguem chegar até ao 7ª classe lá, 7º ano cá. Mas não sabem nada. Com 7º ano não sabem rigorosamente nada. Alguns não sabem nem fazer a sua assinatura do seu nome. Imaginem. Depois do 7º, o que fazem o quê? Não fazem nada, não têm dinheiro. É preciso pagar para ir para a secundária, é preciso pagar para ir para a faculdade. Não têm dinheiro. Então andam por ali milhares e milhares de jovens, andam por ali sem fazer nada. E depois a consequência é um desastre, porque caem na marginalidade, enfim, caem nos vícios e tudo aquilo que nós podemos imaginar. Isso é uma realidade concreta que se vive em Moçambique. Os salesianos em Moçambique somos mais ou menos 50 e qualquer coisa. Uma boa parte não está em Moçambique, estão a estudar para o sacerdócio. Aqueles que trabalhamos, que estamos no ativo, somos 30 e pouco, e destes, alguns somos portugueses, 5, parece-me, 5 ou 6. E já de uma certa idade, sangue novo, temos pouco. Os outros ou são moçambicanos ou são de outras nacionalidades. Temos lá brasileiros, peruanos, temos argentinos, espanhóis, congoleses, somos de várias nacionalidades. O que também é um desafio,
para o nosso convívio e a nossa vida fraterna, que vivemos em comunidade. Pessoas com culturas e de nacionalidades diferentes, nem sempre é fácil. Aliás, a enculturação nos países de missão é um problema verdadeiro. Tu, para seres missionário, devias saber a língua das pessoas com quem estás a trabalhar. Devias conhecer os seus usos e costumes, a sua organização familiar, de tribo. Devias conhecer tudo isso e entrar no coração dessa cultura. E não é fácil. É muito difícil. Por isso que nós, missionários e salesianos, que não somos da cultura, temos muito mais dificuldade em entrarmos no coração das pessoas do que aqueles que sabem que são de lá, que são da cultura. Isso nota-se perfeitamente quando há um padre a celebrar a missa e que é de lá, as pessoas, há uma interação, interagem com o padre de uma maneira muito bonita. Há um missionário, um branco ou um missionário que não é moçambicano, a celebrar a missa e a falar, as pessoas mantêm-se todo o tempo em silêncio. É sinal de que não estamos a entrar na cultura deles.